Opa, boa noite. Juliano aí. Douglinhas, tal. Aí sim, Douglinhas. Douglinhas comparecendo. Ô Douglinhas, vamos ver, de repente surge alguma história nossa aqui vou contar umas histórias nossas aqui. Boa noite, Juliano. A Silvia também, muito bom. Silvia, impressionante, você entrou nessa nova era rapidamente, com as lives, com os cursos. Eu sempre acompanho o trabalho da Silvia, muito, muito legal. Vamos esperar mais um pouco para ver quem entra. Silvia, você não se assuste com a nossa audiência, tá? Não se assuste com a nossa audiência. Nós somos mais ou menos como aquele programa do Ambujanra, Provocações, que ele falava que ele podia falar o que ele queria falar. Todo mundo podia falar o que quisesse porque ninguém assistia. Então, você não se assuste com a nossa audiência, tá? Mas isso aqui é bom. Aqui nós podemos falar o que quisermos. Não há nenhuma espécie de trava moral nisso. A Silvia está dizendo que está aprendendo. A Silvia está sendo humilde aqui comigo. A Silvia já aprendeu faz tempo. A Sandra entrou, para quem não sabe, a Sandra é minha mãe. O Natal também é um grande privilégio receber o senhor Natal aqui também. Né? Você vê que é um negócio aqui familiar, né? Uma audiência familiar. Douglas, se eu estiver causando, me avisa. Não, Douglas, fica totalmente à vontade, Douglas. Aqui é um espaço. Eu vi que você está flertando aqui com as outras pessoas. Não tem problema. Eu fiz 2 lives, né? É interessante. A Lívia está entrando também. A Lívia, eu conheço a Lívia lá do Sul, do grupo do Charles Kiefer, né? Lá do Rio Grande do Sul. É um grupo muito forte de cabala lá no Sul. A Lívia. E eu fiz 2 lives, né? Eu entrei. É interessante que eu fiz uma palestra num congresso, em um dos congressos de cabala. Eu falei sobre o tema da repetição, né? Dessa vida. Um abraço, Lívia. Um abraço. Dessa vida robótica que nós temos, dessa vida repetitiva, que é uma vida mecânica, não é? Que é uma vida que retira, um estilo de vida que retira o sentido da vida, né? E eu fiz uma apresentação em um dos congressos sobre esse tema da repetição, né? É um tema que eu continuei estudando isso. Confesso que da minha última palestra para hoje eu já mudei um pouco a minha opinião. Não que eu tenha mudado a opinião, mas eu encontrei outras maneiras de interpretar a questão da repetição, né? Agora, eu também fiquei impressionado pelo interesse que as pessoas têm sobre esse tema. O tema da repetição, né? Porque nós estamos fazendo uma divulgação na internet para as pessoas terem acesso a uma palestra, a essa palestra que eu fiz. É interessante, a palestra foi gravada e foi muito bem gravada. E isso está na internet, está no YouTube e tal. Então eu estou fazendo uma divulgação para as pessoas entrarem e assistirem essa palestra.
E ela tá lá e eu realmente me impressionei com o interesse que ela desperta nas pessoas, né? É muito interessante, realmente. A Luciana também entrou, a Kenny também entrou, a Adelina. Então, é um tema que eu devo continuar com esse tema, o tema da repetição. O Fernando também entrou, muito bom, Fernando, um grande amigo. Eu devia cantar uma música pro Fernando aqui, né? Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver, né? Viu? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, esse é um tema que eu acho que eu vou continuar no tema da repetição. Parece que desperta um interesse mesmo das pessoas. E quanto mais eu estudo esse tema, mais eu aprendo, mais eu vejo que é algo muito profundo, né? Muito profundo. Você sabe que eu assisti um filme esses dias. Eu disse na live anterior que o tema da repetição ele está presente na Diabo Loiro, é o Fernando. O tema da repetição, vocês estão tirando minha concentração aqui. O tema da repetição já passou quantos minutos? 7 minutos? Já é hora de eu começar aqui. Então, o tema da repetição ele está presente na literatura, no cinema, ele está presente na psicanálise, não é? Existem grandes obras, a compulsão à repetição que o Freud nos trouxe, não é? Ele está presente na filosofia, né? O Søren Kierkegaard, um grande filósofo dinamarquês, trabalhou muito sobre a questão da repetição. Depois Deleuze também, com a grande obra, né? Repetição e Diferença. Então é um tema muito presente. E na tragédia, né, na tragédia grega, o tema da repetição, ou o tema desses reencontros que a vida nos proporciona, que são, em verdade, grandes sinais, não é? Grandes recados, são mensagens que chegam até nós a partir desses reencontros que a vida nos apresenta, que podem aparecer para nós como uma mera repetição, mas podem aparecer também para nós como uma oportunidade de reparação. Não é? A obra da Melanie Klein, Desejo e Reparação também, uma obra maravilhosa. Você sabe que a obra Desejo e Reparação, da Melanie Klein, ela é muito utilizada para investigar os jovens no momento em que eles vão escolher uma profissão. É muito interessante, porque ela de um modo muito resumido, a obra é muito complexa, mas pelo que eu pude entender, a Melanie Klein vai dizer o seguinte, que um desejo que de alguma maneira é violado, violentado, traumatizado na infância, ele vai ser, em algum momento ele vai ter que ser recuperado, em algum momento ele vai ter que ser reparado, esse desejo. Então a gente usa muito o exemplo da pessoa que sofreu um acidente quando era criança, né? Sei lá, sofreu um acidente e teve um problema na perna, sei lá. E depois lá na frente ele vai escolher ser médico, né? Então houve ali um trauma, né, um desejo que não se completou, algo que ficou incompreendido, né? Porque a questão do trauma é isso, né? O que é um trauma? É algo que eu não consegui compreender, é algo que eu não consegui encontrar um sentido maior. Então ele vai reparar esse trauma lá na frente, na escolha de uma profissão, né? Então é muito interessante. Então o tema da repetição é um tema muito forte, né? Mas hoje nós vamos falar sobre
a questão da diversidade? A questão da diversidade é fundamental para que a pessoa possa sair da repetição, né? Para que a pessoa possa sair da vida robótica, da vida automática, ela precisa se conectar com a diversidade. É verdade que o tema da diversidade nos últimos anos tomou uma proporção muito grande, né, no mundo, muito mais voltada para as questões de raça, para as questões de gênero, não é? Sem dúvida, há uma reparação para ser feita em relação a esses temas, né? Eu fico um pouco chateado, porque quando falam de diversidade, em verdade não explicam a essência da diversidade, né? Então, o tema fica muito centrado, como eu disse, nessas questões sociais, que são importantes, mas eu tenho uma opinião de que se as pessoas não entendem, não compreendem o fundamento das coisas, das questões, elas correm o risco de interpretar o tema de uma forma muito rasa, né? Então é importante mergulhar no assunto. Mas você vê, vocês sabem que o tema da diversidade está aí. É tema, inclusive, de propaganda do Bradesco e do Itaú, né? Então você vê que é um negócio importante, né? Se o dono do Itaú e do Bradesco viram que o tema da diversidade é importante, então é porque eles acharam que, de alguma maneira, eles podem, inclusive, alcançar algum benefício nisso. Mas eu não quero fugir da minha palestra. Isso é uma espécie de desabafo, né? Quando a gente vê, por exemplo, as empresas, os políticos, né, capturando o tema da diversidade como forma de se posicionarem nesse novo mundo, né? Então você tem empresas, por exemplo, que patrocinaram o nazismo, e que agora levantam uma bandeira de diversidade. Mas o mundo é assim mesmo, né? O mundo ele dança conforme a música, né? Mas vamos lá, a questão da diversidade. Como sair dessa visão muito egoísta, dessa visão muito fechada, muito pequena, né? Que nós temos. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, né? Todo o Ocidente foi influenciado por uma filosofia grega que compreende que o mundo começa no ser e termina no ser. É o que a filosofia chama de ontologia. Os gregos trouxeram para nós a ideia de que, na medida em que eu aprimoro o meu ser, eu estou caminhando em direção à totalidade, à iluminação. Hoje nós não falamos de ser, né? O ser, de alguma maneira, foi capturado pela psicologia materialista, que criou a noção de sujeito e de indivíduo, não é? E hoje nós temos a tal da individualidade. Eu não nego que a individualidade tenha o seu grau de importância e de relevância. Nós sabemos que a individualidade impede que eu seja alienado pelo outro. Nós sabemos que a individualidade nos edifica, mas nós também sabemos que ela nos aprisiona. Então, nós, de alguma maneira, nós fomos e somos educados nesse sistema, no sistema do ser, no sistema da individualidade, no sistema de que nós podemos alcançar o sucesso, a realização, a felicidade e o raio que o parta. Nós podemos conquistar qualquer coisa, desde que nós
nos aperfeiçoemos, desde que nós melhoremos a nós mesmos, desde que nós façamos um investimento em nós mesmos, no eu. E aí vem toda essa história, faculdade, pós-graduação, mestrado, PhD, tudo isso que nós queremos absorver para melhorar a nossa performance, né? Então o Ocidente claro, o mundo inteiro, né? Porque a gente fala hoje também não dá para dizer que o Oriente, que teve uma outra influência, claro, não seja influenciado por isso. Na verdade, o mundo inteiro caiu, né, nessa ideia de que a pessoa tem que investir nela mesma, né, o máximo que ela puder, e que com isso ela vai conseguir a salvação. Ela vai conseguir o paraíso. O sucesso, a felicidade e tal. Veja, há um primado de Sócrates. Olha só o que o Sócrates diz: nada a receber do outro a não ser o que já existe em mim. Não é essa ideia de que o outro é mero espelho, de que o outro é mera representação? E assim nós vamos, mais uma vez, a partir de uma ignorância, porque claro que não foi só isso que o Sócrates quis dizer, né? Mas, como eu disse, essa questão do aprimoramento do eu, ela foi tomando uma dimensão muito grande, e nós chegamos nesse ponto que nós chegamos. Porque, claro, você investir no seu mundo interior, eu já falei isso na outra palestra, você criar o seu mundo, a sua muralha, né, é algo muito confortável, é bom, protege. Pelo amor de Deus, o mundo lá fora, ele não é brincadeira. Ele não é brincadeira, a gente sabe disso também, né? Tudo bem, é compreensível que o homem tenha se fechado, tenha de alguma maneira se atomizado, não é? Isso é plenamente compreensível. Então, nós temos até o que nós chamamos de delírio de autonomia. É um delírio de autonomia, de que realmente eu vou conseguir. Mas não é isso que nós falamos para as crianças? Filho, se você estudar, se você investir em você mesmo, o mundo! Nós falamos isso para os nossos filhos. Você pode chegar onde você quiser, o mundo é seu, basta que você se esforce e tal. E isso vai criando realmente uma ideia de que nós podemos, que nós realmente somos donos do nosso mundo. Olha, nós somos donos do nosso mundo. Mas mundo, isso falando um pouco de cabala, mundo em hebraico é olam. E olam significa oculto. Toda vez que nós criamos o nosso mundo, nós nos ocultamos. Essa é uma questão muito importante. Então, vamos lá, delírio de autonomia, né? A ideia de que nós venceremos pelos nossos próprios méritos. Tem uma coisa mais imbecil do que a meritocracia. O cara realmente acredita de que se ele fizer as coisas por ele mesmo e tal, que se ele tiver os méritos, vejam, porque na verdade o mérito, a palavra mérito, ela nos leva a uma consciência de abertura. Mas essa meritocracia que é colocada hoje é uma meritocracia extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Não como eu escrevi aqui numa anotação. É uma tentativa perversa de fazer com que o ser acredite mais nele e abdique da maravilha que é a exterioridade. A exterioridade é a maravilha. O que, na verdade, o mundo, na verdade, eu me descubro na medida em que eu me conecto com a exterioridade. E a exterioridade é a morada da diversidade, né? Então, como eu disse, o mundo edificado, não, no mundo edificado,
pela meritocracia, né, nada de novo acontece. Nada de novo acontece. É uma performance, e nós sabemos disso. Nós sabemos disso. É uma performance, é uma intenção performática, não é? Muito solitária. Muito solitária. A meritocracia ou a cultura da performance, ela é uma cultura muito solitária. Muito solitária. Que leva a uma repetição do hábito, né? Mais uma vez, solidão, individualidade, não é? Na verdade, é pior do que solidão, né? É uma espécie de prisão. Isso nos leva a uma ansiedade muito grande, né? Porque quando eu estou sozinho, quando eu não estou conectado com o mundo, isso gera em mim uma ansiedade muito grande, um vazio, uma falta muito grande. Quando isso não é compreendido, nós então entramos na questão do hábito. Nós nos socorremos de um hábito, né? De um vício, né? De algo que vai preencher aquela nossa falha, aquela nossa lacuna, né? E dá certo, num primeiro momento dá muito certo, né? Aquela história, o cara vira um workaholic, o cara fica, o cara, né? Ele tá muito estimulado por isso, não é? E aí o cara também, né? A pessoa também, por que essa pessoa, por que uma pessoa fechada, atomizada, ela se torna uma pessoa agressiva, né? Violenta, né? Por que o ambiente empresarial, o ambiente corporativo é um ambiente muito violento, muito agressivo, não é? Porque justamente isso, como as pessoas são obrigadas a assumir uma atitude de performance, como elas são obrigadas a se fecharem dentro do seu mundo e repetirem o hábito de modo a alcançar, né, o sucesso e a tal da realização e tal. Toda vez que algo que é diferente se aproxima, a pessoa fica extremamente agressiva, porque isso gera um incômodo na pessoa. Isso vai fazer com que o outro, o diverso, venha estragar o meu planinho de sucesso e realização. Pô, tô tão feliz aqui. Eu tô tão aqui focado nessa palavra, tô tão focado aqui nas minhas realizações. Muitas vezes está sofrendo muito, a gente sabe disso, tá com vícios de todo tipo, tá com problema, né? Na verdade está precisando de uma consulta com a Silvia ou com a Lívia, né? Tá com problema, né? Mas tudo bem, tá fechado nesse mundo, tá seguro, tá legal, né? E tudo aquilo que vem de fora pode realmente criar em nós uma reação, né? Uma violência muito grande. Então me parece que a essa altura está claro que em si mesmo, né, existe a palavra ensimesmado, né, aquela pessoa que se perdeu em si mesmo, é um caminho errado, né? É um caminho de escuridão, é um caminho de escuridão. Por quê? Por quê? Né? Tem uma frase, tem uma expressão do Emmanuel Levinas, ele tem uma obra que é muito interessante, chama-se Totalidade e Infinito, que ele diz o seguinte: sair de si, colocar-se para fora de si, em direção à exterioridade, é como colocar-se
a luz. Né? Nós nos colocamos na luz, nós somos iluminados quando nós nos colocamos na exterioridade, quando nós nos colocamos no mundo. É pelo contato com aquilo que é diferente de mim que eu me ilumino. Então, a luz interior, eu falei na outra live, e eu não quero ser mal interpretado. Eu vejo que há um investimento muito grande, ou há uma ilusão de investimento muito grande no mundo interior. No mundo interior. A própria espiritualidade, de um modo geral, quando nós entramos na espiritualidade, todos nós estamos desesperados, carentes, com a vida arrebentada. Então, todo mundo que vai de alguma maneira para o mundo da espiritualidade, aqui o grupo sabe, tem aí os grupos e tal. Então existe muito esse incentivo do mundo interior. Né? Mas é perigoso a edificação do mundo interior, né? A cristalização do mundo interior como forma de criar uma espécie de armadura para que eu me proteja do outro, pode gerar em nós uma atrofia, um retardamento muito grande. Porque, veja, o mundo interior, pessoal, ele é muito baseado na identificação. Né? A nossa cognição, ela funciona de uma forma muito simples. Nós olhamos, nós nos debruçamos sobre a coisa e reduzimos a coisa ao mesmo. Nós interpretamos o mundo de acordo com um processo de identificação. Então nós saímos pelo mundo capturando aquilo aquilo com o qual nós nos identificamos. Né? Por exemplo, nós estamos conversando aqui. Vocês estão se esforçando para encontrar alguma identificação entre eu e vocês. Vocês estão se esforçando. É um puta do esforço. Se vocês encontrarem essa identificação, vocês vão ficar aqui. Se vocês não encontrarem, vocês vão embora. Se eu me apresentar aqui como algo diferente, absolutamente diferente, né, é possível que vocês saiam da conversa. E nós nos dirigimos, nós construímos o mundo, o nosso mundo, dessa forma, na base da identificação. Né? Então seria sempre um processo. Então, para alguns, a metafísica nada mais é, a metafísica nada mais é do que eu saio de mim, né? Eu nego a mim mesmo, eu nego a mim mesmo, eu nego a minha vida, eu amaldiçoo a minha vida, porque é mais ou menos por aí, não é? Aí eu vou para a espiritualidade. Aí eu saio de mim, de acordo com uma transcendência espiritual, saio para o mundo espiritual. Mas veja, pessoal, o que eu capto do mundo espiritual não passa de uma mera identificação. Eu reduzo isso às minhas questiúnculas. Isso é um processo de identificação. Então, o mundo interior, né? Mais uma vez, a individualidade, o mundo interior, ele tem o seu papel, ele é muito importante. O Freud, por exemplo, dizia o seguinte, que a pessoa que não tivesse um egoísmo, ou seja, um mundo interior muito bem estruturado, ela poderia ser aniquilada, porque é uma questão de proteção. Agora, a gente não pode exagerar. A gente não pode exagerar nisso. Né? Então, a questão da diversidade está nisso. Está centrada nessa, o que eu chamo de, não falo nova aqui, né?
Mas isso já foi observado por muita gente. Desde já faz muito tempo, né? Que foi observado de que a maneira que nós temos de sair de nós mesmos é pelo contato com aquilo que é diferente de nós. Não há evolução, não haverá. Agora eu vou me arriscar, eu vou ser imperativo agora. É a minha opinião no momento, talvez amanhã eu mude. Não há uma evolução baseada num investimento no eu, no mundo interior. Não há. Esquece. O mundo interior é um mundo extremamente traidor, né? A consciência, essa é uma outra coisa também, que quando a gente entra na espiritualidade, os caras ficam, você tem que ser consciente, você tem que ser consciente, você tem que ser consciente. Olha, a nossa consciência, essa consciência que nós estamos utilizando aqui para a gente conversar, ela é a coisa mais enganosa que existe. Tornar-se consciente, se tornar-se consciente de algo é reduzir o outro ao mesmo do que eu, para que eu possa permanecer confortável no meu lugar, então ficar consciente é uma coisa horrível. Não queiram ficar conscientes, pessoal. Pelo amor de Deus. A consciência é uma tremenda de uma prisão. Essa consciência que eu estou falando. Mas estou consciente de... fiquei consciente de algo, por quê? Porque eu me debrucei sobre aquilo, dilacerei aquilo, cortei em pedacinhos o outro. Ou seja, eu conheci o outro. Conhecer é redução. Conhecimento é redução. Né? Mas tudo bem, tem muita gente que fala assim, mas Denis, pelo amor de Deus, você não tem como interpretar a realidade se não pelo meio, se não pela redução. Eu concordo, mas nós precisamos nos conter. Nós precisamos nos conter. Nós precisamos permitir que o outro, que o diverso se revele para nós. Agora, a nossa consciência está tão pequena, tão reduzida, tão curtinha, a gente já sabe de tudo, a gente já viu tudo. Ou pelo menos a gente acha isso, né? A gente acredita nisso. Que nós não nos permitimos que a árvore... Ninguém viu uma árvore. Por exemplo, nesse grupo, ninguém viu uma árvore. Provavelmente ninguém conhece, porque não permitiu que a árvore se revelasse. Olha, provavelmente nós aqui, nós vimos muito pouco do que está aberto para nós, mas pelo fato de nós termos uma compulsão em dominar o outro, o diverso, para nos confortar, então nós nos conhecemos. O Alex falou, alienação é uma dádiva. É que delirar é uma coisa importante. Os psiquiatras vão ficar aqui... Mas o psiquiatra entende o que eu estou falando. A gente, por exemplo, critica para gente que é super neurótico e que tem essa vida robótica, conheço, preto no branco, tal, redução, 1 mais 1 igual a 2, tal, tudo muito de forma categórica. Para nós, o esquizofrênico, né? Claro, uma patologia, né? Sem dúvida, eu não estou querendo levar para o campo patológico, porque eu não saberia falar sobre isso. Mas, de certo modo, ele delira, ele sai, né? É uma cisão do eu. Né? Essa cisão, né? Nós precisamos, de alguma maneira, manter. Olha só, é muito interessante. Nós precisamos respeitar a distância que existe entre eu e o outro, para permitir que o outro, diverso, totalmente diverso,
Quando a gente fala o outro, a gente fala o acontecimento, a surpresa, o acaso, não é? Essas coisas que a gente não permite. O afeto, os afetos. A gente não permite mais os afetos, né? A gente sabe muito bem, a gente tem aqui a Lívia e a Silvia, né? A gente sabe muito bem que uma pessoa que são da área, são psicólogos, psiquiatras, a gente sabe muito bem que a pessoa que se afeta muito, né? Aquela pessoa que ela interage muito com o mundo, né? É considerada uma pessoa desequilibrada. A empresa vai falar, não, você é uma pessoa desequilibrada, você não tem equilíbrio e tal, né? O afeto, né? Tem uma questão do Spinoza. O Spinoza acreditava numa imanência, né? Que nós somos uma extensão de corpos, né? Então tem o Denis aqui, mas esse Denis ele está estendido no infinito, não é? Mas para que essa imanência fosse despertada, eu precisaria permitir ser afetado pelo outro. Nós não permitimos ser afetado pelo outro. O outro, como já diria tem a frase que falam que é do Sartre, mas não sei se é dele, já falaram que não é dele, não sei, mas não importa também. O inferno são os outros e tal. Então, realmente, essa posição de respeitar a distância entre eu e o outro para que nessa distância, as coisas aconteçam. Eu tenho uma intuição que Deus não está em mim. Não é? Que Deus não está dentro de mim, mundo interior. Deus está dentro de mim. Tá. Pelo amor de Deus, mas que lugar mais terrível que Deus escolheu para estar? Dentro de mim? Pelo amor de Deus, dentro de mim as coisas são muito complicadas. Né? Não acredito que também Deus esteja fora de mim. Eu acredito que Deus aconteça, exista, no espaço que existe entre eu e o outro. Deus é espaço transitório, onde as coisas acontecem. Dentro de mim não acontece nada, pelo amor de Deus. Hoje, por exemplo, eu delirei o dia inteirinho. E eu, quando deliro, eu gosto de delirar, porque existe até uma questão de oxigenar o cérebro e tal. Eu tenho uma capacidade de delirar e voltar, né? Talvez um dia, não sei se eu volto, mas eu delirei o dia inteiro. Então, quando eu deliro, tem gente aqui que já trabalhou comigo, Douglas. Douglas já me viu delirar há 10 anos. Eu, quando eu deliro, eu fico profético. Eu imagino as coisas e tal. Tudo bem, é legal. É legal isso aí. Eu volto e tal. Eu aprendi a lidar com isso. Eu acho muito gostoso. Então, a gente precisa delirar, né? Delirar mais, né? E realmente permitir que as coisas aconteçam, permitir o acontecimento, a surpresa, aquela coisa legal, né? Que pessoas que a gente que é muito fechado, eu não sei se eu sou fechado, eu era, né? Eu tô em transformação, né? Mas que é uma coisa extremamente desgastante, né? Porque o outro, agora, mas por que você está depositando essa esperança no outro? Olha, porque também tem isso, né? De repente a gente está depositando essa esperança na exterioridade, e a exterioridade de repente não vai trazer para nós nada. Mas é o seguinte, pessoal, o absolutamente outro, ele é escapável. Por mais que você tente reduzi-lo ao mesmo, ele sempre vai escapar. O diverso é absolutamente escapável. Você não vai conseguir pegar. E essa é a nossa salvação. Porque é justamente a diversidade que faz com que a gente não mergulhe numa mesmice infinita. Numa mesmice infinita, né?
Que, pelo amor de Deus, esse é a coisa mais terrível que existe. Né? Então, veja, aí a importância da diversidade, do diferente, para a gente sair de nós mesmos. Ah, Dr. Denis, você tem alguma dica? Não tenho dica nenhuma. Eu só não sei o que nós vamos fazer e tal. Para a gente ter conexão com a diversidade. A gente precisa parar de detestar as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que se vestem diferente de nós, as pessoas que, sei lá, as pessoas de... a gente tem um ódio muito grande das pessoas que são diferentes, daquilo que é diferente. É terrível, realmente não... eu acho que a conexão com a arte é uma coisa legal, né? Falando de dica, assim, a arte é uma coisa muito legal, porque a arte tem essa linguagem de trazer para nós sempre algo diferente. Então vai assistir filmes, vai ler livros. Eu, quando eu morava em São Paulo, eu ia no teatro. Tem uma coisa interessante. O Sêneca, eu não sei se é Sêneca, ele dizia o seguinte, que é muito legal, é muito importante, ele dizia um negócio muito interessante. Para a alma se aproximar, lembra que eu falei na outra live que a alma é aquele lugar onde estão guardados os nossos propósitos. E isso é um lugar incólume, né? Que fica tranquilo que o que é teu está guardado e ninguém vai roubar, né? Então a alma ela sabe como se proteger. E ele dizia o seguinte: quando você quer que a alma se aproxime, o que é legal você fazer? Ele dizia naquela época: saia para a natureza, vai passear na natureza, porque justamente quando você está na natureza, a alma ela percebe que é um lugar seguro, então ela se aproxima de você e então você é capaz, não é, de saber, de conhecer, de se conectar com as coisas que você tem que fazer. Agora, uma alma vai se aproximar numa reunião de uma empresa corporativa? A alma se aproxima? Não, a alma não vai se aproximar de um lugar desse. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui trabalha sabe, reunião, empresa, a alma vai bem longe. E por isso que a gente fica mal nessas reuniões. Realmente, hoje, aí é o seguinte, aí a gente starta o robô. Porque o robô ele é capaz de dar conta desse sistema. Só que também o mal que a gente faz para a nossa saúde e para o mundo todo, que é um mundo que fica nessa palhaçada toda, é muito grande. Bom, então vamos lá. Acho que está claro, falei que a coisa no mundo do eu ela é muito complicada, e expliquei por que nós temos que entrar para o mundo da diversidade, não é? Eu estava lendo o livro do Emmanuel Levinas, ele fala um negócio muito lindo. Eu achei muito lindo. Ele diz o seguinte, né? Nessa relação com o outro, com aquilo que é absolutamente diverso de mim, né? Há uma impugnação da própria espontaneidade, né? E isto é a ética. Então, o que é ética? Ética é impugnar a própria espontaneidade. Impugnação que faz com que o eu exista a partir da consideração de que o outro não será por mim invadido. Né? Aí, hoje, na verdade, eu já melhorei aqui. Melhorei o texto. Né? A falácia de que o eu evoluído é aquele que está livre para fazer o que quer. Porque também tem isso. Eu sou livre para falar o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Quero liberdade. A falácia de que o eu evoluído é aquele que está livre para fazer o que quer, desconsidera. Olha só, desconsidera de que
toda liberdade fundada na negatividade do outro é aprisionamento, concretude do egoísmo. Então realmente, a espontaneidade, a impugnação da própria espontaneidade. Mas alguns diriam, mas é por aí, você está se reprimindo. Não é repressão, não estou me reprimindo coisa nenhuma. Eu estou impugnando a minha espontaneidade para que eu permita que o outro exista. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Se eu não tomar cuidado, eu não vou permitir que essas crianças existam, porque a gente derruba sobre eles uma série de planos, planejamentos, seja lá o que for. Então eu preciso impugnar a minha espontaneidade para permitir que eles existam. Então, não clamar por esse tipo de liberdade, né? Essa liberdade que violenta o outro, é errado. Isso não é ético, isso é antiético. Isso é a concretude do egoísmo. Mas todo mundo quer ser livrão, todo mundo quer falar o que quer. Ah, não tenho papo nenhum, faz o que eu quero. Né? Eu me lembro que quando eu fui me casar, agora uma história, final. Quando eu fui me casar, por exemplo, eu era um cara duro, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tinha uma Palio batida, né? E aí, totalmente apaixonado e tal, não sei o quê. A minha mulher morava com os pais, irmãos, pais e tal, né? Imagina. E aí surgiu a oportunidade, não é? De eu morar na casa dela, na casa com os pais dela, tal. Os pais dela não ficavam tão lá, mas morava a irmã, morava todo mundo lá, né? E aí surgiu essa oportunidade de eu morar lá. Eu me lembro que alguns amigos me abordavam e falavam assim, você tá louco? Como é que você vai morar na casa do seu sogro? Imagina, você não vai poder andar de cueca? Os caras me falavam isso, a preocupação do cara era essa. Você não vai poder abrir a geladeira, né? Você não vai ter a sua liberdade, né? E eu pensava, aquilo ficou na minha cabeça anos, né? Eu fui morar lá, foram os melhores anos da minha vida, e pelo amor de Deus, né? Foi uma das grandes coisas que eu fiz na vida, foi eu ter ido morar com meu sogro lá, né? Então, veja, então o cara vinha para mim e falava, mas você não vai poder andar de cueca. E eu pensava assim, mas eu nunca andei na minha casa, quando eu morava com os meus pais, porque eu impugnava a minha espontaneidade como uma forma de ter uma convivência ética com as pessoas. Ah, mas você é um cara reprimido, Denis, você nunca vai andar de cueca na vida. Tudo bem, mas eu tenho uma ética, eu sou capaz de entender que existem pessoas comigo, pô. Então, assim, eu fui educado, tudo bem, até que meu pai e minha mãe. Por exemplo, eu não consigo abrir a geladeira de uma pessoa. Ir na casa da pessoa, abrir a geladeira, entrar, eu não entro, eu não consigo. Eu consigo hoje. Eu consigo hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre impugnei a minha espontaneidade, porque eu fui um cara educado dessa forma. Tá? Isso me trouxe algum prejuízo? Pode ser que tenha me trazido, sim. Não nego que possa ter me trazido algum prejuízo. Mas eu digo para vocês uma coisa, me trouxe muito mais benefício do que prejuízo. Eu impugnar a minha espontaneidade de modo a não destruir a vida dos outros com as minhas predileções, porque eu não quero ser um cara reprimido, eu quero falar o que eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser, me trouxe muito mais benefício do que prejuízo. Né? Tudo bem, se eu for na sua casa hoje, eu vou abrir a geladeira, mas eu vou abrir com muito respeito, você vai ver, você vai achar muito legal. Agora, não é uma coisa de eu fazer o que eu quero. Ninguém faz o que quer. E não deve fazer o que quer. Não deve fazer o que quer, porque deve levar em consideração. Estou parecendo um conservador aqui agora,
Se o Bolsonaro ver essa, essa live, ele vai ficar maluco, né? Então, mas eu sou um conservador. Não é questão de conservação. Eu sou um conservador. Eu sou um conservador do outro. Eu sou um conservador do outro. Eu não quero fazer com que o outro, não é, tenha que se subsumir a mim, aos meus desejos, às minhas coisinhas, essas palhaçadas todas, que no final são lugares de refúgio, não é? Então, se vocês gostaram da história, você vê. Então é isso, né? Agora, eu não sei se isso vai passar de filho, não sei, meu filho também. Agora você vê, o Daniel, meu filho, ele já fica de cueca normalmente. Ele já se sente livre para ficar. Mas eu sempre falo para ele, falo, olha, Daniel, por favor, tenha sempre em mente que nem sempre é assim. Bom, então, falei sobre isso, tudo com vocês. Então, para finalizar, nós temos que entender que a nossa consciência tem que ser uma maneira de se abrir ao outro e não reduzir o outro ao mesmo. Né? Nós existimos, só existimos quando compartilhamos com aquilo que é diferente de nós. O outro é irredutível e irreflexível. Pensar sobre o outro é uma grande viagem, é um grande engano. Refletir sobre o outro, na verdade, é querer racionalizar o outro. Casal, quando briga, é muito comum o marido falar assim, eu te conheço. Na verdade, em discussões, é muito comum a pessoa falar assim, eu te conheço, eu sei quem você é. Quer dizer, isso é uma verdadeira atrocidade, a gente acreditar que a gente conhece o outro a ponto de saber quem o outro é. Pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Então o outro é irredutível e é irreflexível, né? Então nós temos que expandir o eu em direção ao outro, sempre respeitando essa distância que existe. Na verdade, existe eu e o outro. A distância que existe entre eu e o outro, nós chamamos de nós. Pronto. Nós. Mas cadê o nós? Nós é a distância entre eu e o outro, pô. Olha aí que legal. A ética da responsabilidade, já falei, né? Do outro é que nós vamos ao uno, não é? E dessa forma, é claro, nós entramos num ciclo de receber do outro. É muito interessante, eu recebo do outro aquilo que não cabe em mim. Aquilo que não cabe em mim, não é? Porque nós queremos receber só aquilo que nos cabe. Mas eu quero receber do outro aquilo que não cabe em mim, para que então eu tenha um desejo incontrolável de compartilhar, de explodir, não é, em direção ao mundo, mas não carregado de mim mesmo, mas carregado, invadido. Eu quero ser invadido, esse é o problema. Essa é a questão. Eu quero ser invadido por tudo aquilo que é diferente de mim, para que então eu possa devolver ao mundo algo novo. Agora, se o cara não quer ser invadido, o cara quer ficar fechado, né? Atomizado, circunscrito, não é? Como Rousseau dizia, né? Quando o homem cercou um pedaço de terra e disse, este é meu, o mundo acabou. Então, justamente, quer ficar cercado, cheio de proteções. Então, não. Esse não é o caminho para sair da vida sem sentido, da vida enfadonha. O caminho é permitir que realmente o diverso
se aproxime de nós, né? Então é isso, pessoal. Era o que eu queria falar hoje. Na verdade, dessa vez eu não fiz nenhum roteirinho, fui falando, por isso que talvez tenha ficado até mais espontâneo. Eu fiz uma palestra sobre esse assunto já num congresso. Ela tinha um nominho bem legal, é um nominho que as empresas gostam, tal. Chamava-se Descubra o Poder da Diversidade. Era uma coisa para sabe, coisa de via corporativa, uma grande palhaçada. O título era uma palhaçada, mas o conteúdo era bom. Eu fiz essa palestra. Vocês fiquem de olho aí. Eu gravei uma palestra, eu gravei um curso inteiro sobre felicidade. A gente vai... agora tá parecendo aqueles negócios de... Eu tô fazendo negócio para vender e tal. Eu fiz gravei um curso sobre felicidade. Tô meio arrependido, não sei se tinha que falar sobre esse tema da felicidade, é uma coisa tão já, sei lá, tão estranha de falar sobre isso, mas eu falei sobre isso, gravei e tal, tá ficando legal, e eu acho que logo vai sair, e eu gostei de fazer as lives aqui, fiz 3 lives agora, gostei, foi bom, fiz a primeira, a segunda, tô fazendo hoje a terceira, legal, fica gravado, eu vejo que as pessoas veem e tal. E quero agradecer a todo mundo que teve aí. A Luciana tá dando risada. O Fernando. Momento influencer. É o momento influencer. É o momento. Então você, aí no final você faz uma venda, tal, não sei o que. Só agora e só amanhã. Só amanhã. Momento influencer. Realmente, é isso aí. Momento influencer. Obrigado, Olivia. Legal, a Lívia acompanha muito lá. A Lívia, eu fiz uma palestra. Ah, Lívia, fez a palestra sobre felicidade. É aquela palestra que eu fiz lá na PUC no Rio Grande do Sul. Dona Beth também tá aí, legal. Dona Beth é grande amiga da gente, da família toda nossa, mãe de um grande amigo meu. Pelo amor de Deus, é como se fosse minha mãe. E Luciana, minha irmã. O Natal tá aí. A Aline estudou comigo no colégio. Que legal, muito bom. É o momento lojinha agora. Não, eu não vou vender nada hoje. Vou deixar aquela coisa no ar. Obrigado, pessoal. Compartilha aí com todo mundo. Vai acabar em 1 hora. Valeu mesmo aí, muito bom. Para mim é importante ter esses momentos de falar, né? Porque senão realmente eu fico num delírio sem fim. Então para mim é terapêutico, né? Eu poder fazer isso aqui com vocês, me ajuda, me salva. Na verdade, vocês me salvam. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Forte abraço e até a próxima. Obrigado a todos vocês, todo mundo que tá aí. Obrigado, um abraço mesmo, de verdade. Valeu. Eu acho que eu tenho que esperar terminar aqui, dar 1 hora para encerrar, porque senão eu não consigo encerrar. Pelo amor de Deus, que fiasco. Vamos ficar aqui então, até de madrugada. Obrigado, muito obrigado. Não sei sair, não sei sair. Tô preso dentro de mim mesmo. Não sei sair. Como é que eu saio? Valeu, Fernando. Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver. Pô, fica mais. 59. Eu não sei sair, pô. Como é que sai, ô Alex? Como é que sai? Eu apertei o negocinho em cima aqui e não saiu. Que loucura. E quando eu apertar, se eu encerrar sem gravar. Ah, já sei. Encerrar o vídeo. Agora eu consegui. Muito obrigado. Valeu.